Bom dia! Vem chegando, minha querida! Aline, que delícia de você estar aqui! Eu tô pondo o microfone aqui, porque o barulho. Minha querida, já vai me ajudando aí. O som tá bom? O som tá bom? Nós vamos aguardar a Celina, entendeu? E aí eu já vou falando com você que os sons ambientes vão participar da nossa live. Nós vamos ter ao fundo trilha sonora de cachorro hoje, maritaca, que hoje elas acordaram com tudo. Eu acho que elas querem participar, a natureza quer participar da live também, entendeu? Então nós vamos estar esperando assim, um processo de acolhimento da natureza, integrando aqui com a live. Tomara que nos dê boas energias, né? Ei, Celina! Celina está chegando. Ei, Celina! Seja bem-vinda, minha querida. Ah, elas vão participar. Eu não vou nem reclamar. Chegando. Nós estamos aguardando a Celina. Ó, aquela frase nos impactou muito, viu, Aline? Desde já gratidão. Celina, Oi, bom Cris, dia, bom dia. Seja bem-vinda, né? Obrigada, Nessa Cris. live. É, Então, pessoal, nós estamos. Ainda tem uns segundinhos para a gente chegar a 10 horas, mas nós vamos já nos apresentando, né? Eu sou Maria Cristina, eu sou psicóloga e fotógrafa, e estou aqui juntamente com a Celina para a gente fazer uma live, fazendo uma discussão sobre redescobrindo-se na pandemia. E vai ser uma aventura conjunta com essa natureza que eu já falei para vocês que estão participando tudo junto, né? Hoje as maritacas, a cachorra e a Nina estão tudo animadas, então se vocês verem o fundo musical, já sabem que é por aí. E também uma questão, se chover, e houver alguma oscilação na internet e por acaso cair, podem aguardar que faz parte também do script, tá? A gente retorna. Mas no primeiro momento, queremos acolher e agradecer desde já a presença de vocês aqui na nossa live. E já pedindo a Celina para se apresentar, para falar um pouco dela, né? Nesse processo de redescobrir-se na pandemia. Bom dia, Cris, bom dia a todas. É uma honra estar aqui no dia de hoje, muito feliz de estar com você, Cris. Então, como ela já disse, eu sou Celina, eu sou psicóloga clínica e estou num momento muito especial da minha vida, porque a pandemia me trouxe muitos aprendizados, grandes amigos. E hoje estou, inclusive, aqui com uma que me fez um acolhimento maravilhoso desde o primeiro dia. Então, a pandemia, infelizmente, nos trouxe muitas dores, nós tivemos muitas perdas, eu também tive perdas, enfim. Mas estar aqui hoje numa busca junto com Cristina, tem sido muito interessante. A gente tem estudado junto, buscado informações juntas. Então, eu espero estar aqui hoje, contribuir, nem que seja um pouquinho, para com cada uma, né, Cris? Sim. Vocês, queridos, que estão chegando, bom dia a vocês novamente. Gratidão pela presença, né, pelo acolhimento já de manhã. Mas a gente quer justamente essa energia e interação de vocês. Nós, para provocar esse redescobrir na pandemia, que é o motim dessa live, né?
mas a gente não vai ficar aqui inserido no processo de uma discussão politizada. Nós sabemos o contexto do Brasil, em que lugar ele está inserido nesse processo da discussão das vacinas que estão chegando. Não, tudo bem, esses processos existem, eles são reais e a gente está ancorado neles, mas aqui nós vamos trazer elementos para a gente realmente olhar, né, para essa pessoa que nós estamos nos tornando a partir desse momento da pandemia. E eu acho que o objetivo é esse, é trazer o melhor da gente. O que nós vamos fazer daqui para frente? O pós-pandemia, que já está começando a ser produzido discussões entre os grandes escritores e pensadores no mundo, né? O que vai ser a pós-pandemia? Não é para ser uma briga entre a vida e a economia, mas para o que a vida pode trazer de lição para a economia e para um mundo melhor. Apesar de ser banalizado as virtudes, banalizado vários sentimentos, a gente fazer discussões, às vezes, inflamadas, né, políticas, aqui não. Aqui nós vamos fazer um movimento de conhecimento dos nossos processos, meu e da Celina, e que ele ancore o seu processo e você trazendo para nós perguntas que nos vão auxiliar nessa discussão. E para provocar vocês, eu vou trazer uma questão que nos apresentaram ontem e que nos sensibilizou, e ela já está presente aqui, nos dando apoio, que é a Aline Silva, pessoa maravilhosa de Salvador. Ontem, a gente estava no programa Coragem para Mudar e a gente tem um encontro, né, entre mulheres fantásticas e corajosas, e foi muito emocionante. E ontem a Lina nos presenteou com uma frase do professor José Antônio Saga, e ele faz 4 provocações, e eu quero usar isso como roteiro. Eu e a Celina, a gente acordou como um recurso para a gente fazer essas reflexões nossas no pós-pandemia. O que eu estou fazendo com a minha única vida? Olha que profundo. O que eu estou fazendo com a minha única vida? Não está aqui no mérito uma discussão religiosa se tem vida após a morte ou não. Nós vamos falar dessa vida do agora, porque eu acho que o sentido da pandemia é nos trazer para o agora. E seja bem-vindo, pessoal! Eu já fiz uma questão aqui para nós refletirmos sobre o processo no pós-pandemia. E vou repetir para as pessoas que estão chegando aí. O que eu estou fazendo com a minha única vida? Ou a vida do agora, daqui para frente? Então, Celina, com essa provocação, eu deixo para você fazer as suas colocações. Olha, Cris, é uma questão muito profunda. Acho que quando a gente se deparou hoje com essa pergunta, eu já fiquei pensando, à noite me postei um pouco, fiquei, o que eu estou fazendo com a minha vida, com esta única vida? E eu acredito que eu estou fazendo o que é preciso ser feito, porque eu estou em movimento. Estar em movimento é estar fazendo. E tem algo que eu deixei de fazer, que foi um aprendizado muito profundo que eu tive, e acredito que ele cabe aqui. Eu sou uma pessoa extremamente exigente comigo. Aprendi, né, ser exigente, tem que ser mais, tem que fazer mais, tem que ter sempre acima, tem que estar acima da média, não pode estar abaixo. E tudo isso estava me cansando bastante, eu estava muito esgotada. E eu parei para pensar sobre isso, e eu estou fazendo o melhor da minha vida. E uma das coisas que eu percebo que eu tenho feito é a cada dia ampliar um pouco mais o meu nível de consciência. Então, hoje, que eu seja pelo menos melhor do que ontem. E que amanhã eu esteja melhor que hoje. Então, é dentro desse movimento, Cris, que eu tenho pensado em mim. E tem dado muito certo, assim. Eu tenho ficado feliz comigo. Eu acho que eu aprendi. Eu tenho aprendido, né? Eu seria, inclusive, injusta de citar aqui
o nome de algum mestre, porque eu fui tão beneficiada todo esse tempo. Eu tive tantos, tantos, tantos mestres que, de verdade, se eu citar o nome de um, eu posso correr o risco de esquecer o nome de alguém. E para eu não correr este risco, eu quero agradecer a todos os mestres que sabem, que me acompanharam e que estão me acompanhando ainda neste meu movimento. Então, eu creio, Cris, que quando a gente está em movimento, nós estamos fazendo algo com a nossa vida. O que me preocupava num tempo muito pouco atrás é que eu estava estagnada. Então, quando a gente está estagnada, isso é um tanto complicado. Estar em movimento, nem que seja dar um passo de cada vez, que é o teu lema, né, Cris? Se a gente procurar lá no seu Instagram, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez no perfil do WhatsApp. Eu acho que é um incentivo ao fortalecimento diário, né? Ó, só para a gente cumprimentar as pessoas que já estão aí conversando, já. A Rita, minha prima, nos prestigiando. A Diana. Ô, pessoal, bom dia. Ó, se vocês ouvirem fundo musical de passarinhos, ouvirem fundo musical de cachorro e etc., sintam-se acolhidos por eles também. E, ó, já trouxeram para nós um texto aqui muito legal, fazendo uma reflexão sobre a questão da pandemia. A pandemia foi uma oportunidade de encontrar-se comigo mesmo, conhecer-me, amar-me, para dar conta de amar os outros. Muito legal, viu? Muito legal. Temos de me reinventar. Eu acho que com essa provocação dessa frase do nosso professor, né, que faleceu, e que ele remete a justamente a gente se colocar no lugar de um ser pensante sobre a sua própria vida e o que você vai fazer daquilo para frente. Eu tenho visto que algumas pessoas ainda estão muito atordoadas, né? Ainda muito nesse ciclo de contaminação pela mídia, né? Pelos fatores externos, e não se deram conta que o vírus, acho que é um chamado da natureza, para o mundo parar. Não parar na economia, não é isso. Parar para olhar para dentro do seu potencial, da sua capacidade de produzir outras habilidades, reconhecer seu potencial, refazer caminhos, fechar ciclos, porque se tem uma coisa que eu acho que o vírus veio é para fechar e abrir ciclo. E eu acho que vale muito a pena a gente, nessa direção, resgatar muito da nossa essência, de pôr em movimento, como você mesmo colocou, Celina, o movimento do autoconhecimento para verificar o que é da gente, o que a gente quer incorporar na nossa vida e seguir em frente e nos aprimorarmos. Desafios, sofrimento e dor faz parte da vida, mas como a gente lida com eles que é a diferença. Porque se precisarmos, vamos procurar ferramentas, vamos buscar psicoterapia, um tratamento médico, etc. Isso não está em discussão. São ferramentas para nós nos conhecermos e nós melhorarmos, inclusive, com o nosso corpo, que faz parte da natureza. Ele que é o veículo que faz relação com o mundo, é o nosso corpo. E é importante a gente assimilar que a gente tem que cuidar dele melhor. Eu acho que o vírus chama atenção para esse lugar. Esse lugar também do cuidado, da aumentar a imunidade, de valorizar o corpo enquanto o lugar da alma, do espírito, inclusive enquanto da sua mente, do respeito com a sua mente. Se você quiser florescer nesse mundo, você precisa também dessa conexão entre corpo, espírito e alma. Independente de segmentos religiosos, eu acho que a integração faz com que a gente reconheça esse potencial da nossa essência, esse mergulhar na nossa essência. E eu vou contar um fato interessante. Eu vim para Juiz de Fora, eu sou de São João del Rei, Minas Gerais, cidade barroca, e eu vim para Juiz de Fora
para justamente ficar com meus pais nesse processo da pandemia. Eles são idosos, meu pai tem 84 anos, minha mãe 79, meu irmão diabético, estão de risco, tem a minha irmã com seus filhos e o marido. Então nós nos unimos. Claro que tivemos as crises da hiperconvivência, mas por outro lado, que eu acho que foi muito rico, foi justamente nos reinventarmos. Nós descobrimos de novo a gastronomia, a falação, aqueles contos de causo, redescobrimos em potencial a relação com a natureza. Eu me sinto hoje uma aprendiz de jardineira, Hoje eu entendo o quanto a hortoterapia, a garden terapia, que são técnicas que a Inglaterra está trabalhando, como elas funcionam na questão da psique e da organização interna da pessoa. É uma grande ferramenta, é uma grande reconexão com a terra, que é justamente a reconexão com a vida. E vou te falar, viu, Celina, como eu aprendi sobre ciclos, sobre fechar etapas, sobre estações da vida, sobre esses processos tão desafiadores para nós, mas que a natureza nos ensina de forma muito simples. Desde o plantio, da poda, de olhar para a lua, para ver qual que é melhor para crescer, qual que é melhor para podar, qual que é melhor para você direcionar a luz, qual planta que você deve fazer plantio em determinado momento. Tudo isso é muito rico por conta de você trazer esse resgate com a vida. E olha como que isso foi rico para mim, mas como que impactou também a volta de mim, que são as pessoas que estão em torno de mim. Né? Esses idosos que estão, meu irmão, minha irmã, é um resgate da reconexão com a família, com esse ambiente tão tumultuado e ansioso e com medos e insegurança que nós vivemos, que é da pandemia, né? Porque a gente não sabe como que o vírus vai reagir em cada corpo nosso, mas enquanto estamos vivendo, qualificando ele. Isso foi uma descoberta maravilhosa, maravilhosa. E nessa perspectiva de ação, conta para nós um exemplo de alguma coisa que você fez, e vocês também, pessoal. Aí é interessante demais vocês colocarem como que vocês se reinventaram na pandemia, como que vocês têm colocado os dons e as habilidades de vocês para fora. Então, Cris, bom, começo aqui pela minha profissão, né? Eu sempre tive uma resistência muito grande com essa questão do online. Eu já sou psicóloga há algum tempo, então eu não sou muito da câmera, eu sou do olho no olho. Então a câmera, ela me deixa um tanto estagnada. E que me deixa dura, né? Me deixa... É um processo, né? É um processo aprender com ela, né? E aí, um primeiro vídeo que eu fiz, foi muito interessante, que daí mostrei para minha filha pequena, de 12 anos. Ela disse, mãe, você está dura, solte seu corpo, fique à vontade. E aí eu aprendi com ela, né? Então, assim, aprender com o mais novo, aquilo foi de uma grandeza para mim, poder ouvi-la e falar, você tem razão, filha, eu vou aprender com você. E hoje, estar aqui com você, Cris, é um desses aprendizados, que tem que olhar, né, imaginando que tem pessoas, sim, falando comigo, mas eu estou diante de um aparelho, diante de uma câmera. Então, eu penso que isto já é um movimento, e um movimento a favor da vida, a favor do amplo. Imagina, eu estou aqui em Guarulhos, e você está aí em Juiz de Fora, e nós pudemos travar uma conexão lindíssima, e hoje a gente está podendo fazer essa troca. Este é o quê? Resultado do movimento. Então, estar em movimento nos dá essa oportunidade. Eu aproveitei a pandemia e eu tenho estudado bastante. Entrado em vários grupos, conhecendo muitas pessoas. Então, eu penso que esse é o movimento e este é o resultado. Você estar aqui, né, fazendo, pensando. Então, eu imagino que
às vezes a vida, e bem esse momento, né, Cris, que está impactante, como você trouxe. Eu sei que tem muita gente que está em condições muito complicadas, imagino, mas aquele que ainda está numa condição um pouco melhor, né, e que possa fazer o movimento, um passo é um movimento. Sair de um determinado local que está sentado e sentar em outro lugar já é um movimento. Sair da sala e ir para a cozinha é um movimento. Como você sair daí da sua casa e ir para a natureza, que eu vejo que você posta bastante coisas da natureza, ir lá conversar com as flores, estar em contato com algo além de si. Então, estar conosco é muito importante, porque nos traz esta reflexão. Mas estar com o outro, estar no mundo, também é preciso. Então, eu penso que estamos em movimento, Cris. Sim, eu acho que você falou uma coisa super importante, que é estar com você em movimento. Sabe, eu tenho percebido muito isso, Celina, que é essa questão de nós fazermos um movimento para nós, porque essa é a grande pessoa que você vai conviver pro resto da vida. Sim. Essa pessoa não pode ficar alienada do mundo, não pode ficar principalmente alienada de si mesmo, do potencial, da capacidade de se reconhecer, de buscar o seu automerecimento, de ter autocompaixão, né? De resgatar a sua autoestima, de revalorizar pequenas e simples coisas que nos reconectam com a natureza e com a vida. Sim. Entrar no fluxo, né? Entrar no fluxo. Isso nós não estamos falando aqui, fazendo uma apologia a ficar sozinho. Antes fosse todo mundo desse jeito, né? Seria maravilhoso, né? Mas a questão é que, mesmo nesse mundo urbano, caótico, cheio de mazelas, aonde banalizaram tanto de valores, a gente consiga trazer elementos que resgate justamente esse valor dessas palavras e desses valores que nos é tão caro, e que quando você tem essa experiência na pandemia, né? Nem é no pós, mas na pandemia, você se choca, porque você se vê deslocado daquele urbano, desse mundo de rush, né, que a gente vivia, que nos aliena um pouco do pensar, porque a gente fica imerso em trabalho, conciliando com a vida de casa, conciliando com família, enfim, com várias questões, né, que são pertinentes a cada um, mas que ao longo do momento a gente se desgasta, e aí a gente não vai vendo que está se minando a nossa energia, o nosso potencial, o nosso valor, e a gente não faz um movimento para resgatar essa pessoa que veio nesse mundo para uma ação, para um sentido, para um propósito. Desculpa, gente. Um propósito, entendeu? Que é só seu. Você nunca vai ter outra Celina Santos, entendeu? Né? Nem outra Maria Cristina. E eu acho que o potencial de cada um de nós é que tem que ser revalorizado primeiramente por nós mesmos. Que eu acho que aí está a grande sacada. E fazer esse movimento para o autoconhecimento, ou se conhecer-se, não quer dizer que a gente vai ficar só no mundo da meditação. A meditação é um recurso maravilhoso para o centramento. Mas é importante que a gente resgate esse centramento lidando e relacionando com o mundo, como você mesmo falou. Que é essa troca dialógica, diária, no processo, mas só que diferente. Não mais alienado de si, mas ancorado em si. Que aí eu acho que a gente tem o potencial, né, de florescer, né? Que aí você associou para minha questão, que é com as plantas, né? E que eu redescobri com a pandemia. Esse resgate do florescer e entender que as coisas levam tempo mesmo. Que os processos são de cada um.
eu vejo uma roseira. Exemplo, uma roseira. Cada uma abre de um jeito no momento dela, entendeu? E ela floresce do movimento do sol. Todas elas buscam o sol e uma não atrapalha a outra. Elas se complementam. E eu acho que sim, que a gente tem que redescobrir essa relação conosco, né? Que nós viemos a ser, e também com essa relação com o outro. Acho que foi assim, né? É verdade, Cris. Pessoal, o que vocês aí podem dizer também dessa vivência na pandemia? Hein? Vocês que estão nos ouvindo, vão participar. Sejam bem-vindos, viu? Ó, desde já, muita gratidão pela participação nessa live conosco. Nós estamos aqui já agora no segundo movimento, já que a gente já fez as provocações iniciais, né? Da gente pensar desse lugar de se colocar em movimento. Vamos para a segunda pergunta, né? Que o professor e provocador, né, José Antônio Ságia faz. O que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Que eu acho que é o que a gente começou a falar, né? Sobre a relação com esse outro, né? É verdade, Cris. Olha, com tudo isso acontecendo. Celina, eu só vou repetir de novo, porque ela é uma questão mais longa. Deixa eu só repetir novamente. O que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? No agora. Essa pergunta é linda, né, Cris? Já começa por aí. Uhum. Ela é maravilhosa. E eu posso responder? Pode, não. A fala é sua. E eu tô aqui pensando, né? Eu sou uma... Como é que qual palavra eu poderia usar, né? Eu sou muito grata, porque eu tenho algumas funções, né, na minha vida, na minha única vida. Eu tive a grata satisfação de ter ficado 25 anos com um companheiro, e desta grata satisfação, eu pude ter 3 lindas filhas. E dessas 3 lindas filhas, eu tenho uma neta maravilhosa que vai dar prosseguimento à vida. Então, o que eu fiz? Eu acredito que eu dei o melhor de mim naquele momento. Hoje, eu estou procurando dar o melhor de mim neste momento. Naquele momento, eu tenho certeza que toda a entrega que eu fiz era o que eu tinha, Cris. Lógico, com falhas, com erros, com acertos, mas eu dei. E hoje, dentro dessas funções, a partir dessas funções, né, Cris, porque tem um mundo todo aí, mas eu penso que uma vez, para a gente ter, como a própria Karina diz, né, para você ter uma fala assertiva com a família, você precisa primeiro ter uma fala assertiva consigo, né? E se você deseja ter uma fala assertiva com mais pessoas, é importante que você tenha uma fala assertiva com a família. Então, hoje, assim, a pandemia também trouxe essa questão, como diz você, né, esse longo tempo que a gente está precisando ter com os nossos. Eu trabalho em casa, né, estou com filhas, com irmã, enfim, com a família envolvida aí. Então, eu creio que eu tenho procurado dar o melhor de mim a partir do meu olhar para mim, e não para o outro. Como eu tenho feito isso, Cris? Então, eu tenho me envolvido, mas olhando para eu sentir em mim, né, se eu estou sendo cordial, se eu estou sendo bacana, como é que está sendo esta relação. Eu acho que eu estou num movimento contrário, que eu já tive num movimento
de é por culpa tua, ou é por culpa foi você, ou foi você que deixou de fazer. Não, assim, o que é que eu estou fazendo comigo que me permite estar neste envolvimento de relação? O que é que eu estou vivendo aqui nesta relação? Eu acredito que eu estou procurando me olhar a partir do olhar do outro. Ficou claro? Ou ficou confuso? Não, ficou claro. Pessoal, nós estamos querendo que vocês participem. O que vocês acham também desse movimento com o outro? No meu caso, eu já estava falando anteriormente, eu sinto como um resgate, sabe? Porque na hora que você trabalha essa questão de você, como você mesmo coloca, fazer esse movimento interior, mas que ele seja dialógico com o outro, eu acho que ancora muito na questão do respeito. Vem justamente os valores que eu estou mencionando, que eu acho que a gente vê a dimensão deles. E esse fazer é um fazer diário, não é uma coisa que solta. Não é. Ela acontece no fazer diário. Eu acho que o Jung fala muito isso. Não adianta você fugir para o Tibete ou você fugir para uma montanha e querer se iluminar. A sua iluminação vai advir justamente de você estar no olho do furacão, né? E eu acho que os relacionamentos, eles nos põem, esse olhar do outro nos põe em movimento. Ele é provocativo. Mas eu acho que é tão importante a gente dar conta do que é o movimento para nós, sabe? Em que movimento, em que sentido? Dos seus objetivos, etc. E eu acho que aí, na hora de você fazer a relação com o outro, eu acho que tem que desonerar de nós culpas passadas, mágoas passadas, refazer um outro olhar sobre essa pessoa, porque essa pessoa também mudou, está mudando, é um processo dela. A gente não fica estagnado numa imagem do passado, a gente vem se transformando pelas experiências e trocas que a gente tem. E eu acho que da mesma forma que nós fomos impactados pelo processo da pandemia e estamos sendo impactados, ela nos dá elemento para essa transformação coletiva. Claro que a gente acaba se aproximando mais de pessoas afins nesse movimento e acabamos afastando de pessoas que não têm esse olhar para a vida, pulsão para a vida. Que eu acho que para a gente dar sentido para esse mundo que está se configurando daqui para frente, vai ser necessário luz mesmo, iluminação, né? No sentido de potencializar essa energia interior e no máximo, e eu acho que a gente vai ser no máximo de cada um de nós, com a responsabilidade, da autorresponsabilidade consigo, que quando você está nesse movimento interno, você começa a exercer o que você veio a ser. E quando você vem a ser, né, você executando o seu propósito, com certeza, você está transformando aquele mundo, mesmo que seja aquele mundo pequeno seu. E eu não estou falando da questão social e tudo mais, porque ela já está inserida nessa discussão. Porque não tem como dissociar a gente desse movimento da sociedade. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado é no campo do espaço e da sociedade. Como que as pessoas se interagem, interrelacionam, né? Mediado pela imagem. Mas a questão é como que eu vou exercer essa inspiração, né? Como é o meu propósito. Eu sei que o meu propósito é inspirar as pessoas. É inspirar as pessoas a se movimentarem, a se autoconhecerem, a acreditarem em si. E a partir desse movimento, elas com pequenas atitudes socioambientais, né? Ela transforma o mundo também. Não precisa ser grande. Então, é verdade, Cris. Só uma questão, uma duvidazinha. As pessoas que estão entrando, você consegue ver o pessoal que entrou a partir de mim aí, que está no meu contato? Sim! Tá? Então dá uma vozinha, agradece por mim. Vamos agradecendo as pessoas. Agora já subiu um tanto, viu? A Lina, Beatriz, a Marley, né? Pode ficar descansado que essas pessoas estão
nos acolhendo. Gratidão, muito obrigada a todas que estão participando. E todos, né? Porque tem todos também. E todos. Então, gratidão a todos, né? Sintam-se abraçados. Espero que a gente faça uma live mesmo ao vivo de verdade, que a gente possa se abraçar, né? Então, verdade. Celina, nesse aspecto de nós interagirmos com o outro, eu acho que na hora que a gente reconhece o nosso lugar no mundo, né? Lugar no mundo, eu acho que a gente, a partir desse processo de ressignificação pela dor, pelas perdas, pelos ciclos que se fecharam na pandemia e outros que se abriram, porque muitas pessoas também, fazendo assim uma parte aqui, entenda-se, gente, perdas, fechando o ciclo, perda de trabalho, fechamento de relacionamento, né? Ou começo de outros relacionamentos, enfim, essa interação com o mundo, né? Com esses outros que nos fazem a gente ser amados e amar também, né? E que faz a gente exercer o melhor do potencial dos nossos valores, que são afetivos, que eu acho que é o amor, que ficou tão banalizado, né? Ficou tão banalizado, inclusive nas próprias mídias e redes sociais, se configurou de outra maneira, relativizou demais as relações, impactou, deu liquidez às relações, que nós vamos ter que reconfigurar esse processo daqui para frente. Então, eu acho que só pode se reconfigurar esses sentimentos, né? Quer dizer, essas relações, nem os sentimentos e as relações, a partir de você. E se você se reconhece, se você se respeita, se você resgata esse valor seu, com certeza você sabe direcionar os seus limites e sabe se colocar no mundo, para o outro. E aí, com certeza você tem uma outra gama de rede de relação e outro estar no mundo, né? Vamos lá para a terceira pergunta, terceira questão. O que é que eu estou deixando que os outros façam da minha vida? Olha aí. Uau, essa é bem provocativa mesmo, né? O José Antônio Charge fazia essas 4 questões sempre quando abria as palestras dele. E ontem, quando a Aline, lá no Conversas que Curam, no grupo com essas mulheres corajosas que nós participamos, ela colocou isso, eu falei assim, nossa, muita gratidão, porque ela parece que veio assim, de presente, sabe? Para nos dar esteio aqui na nossa conversa. Eu acho que ela vem como um presente. Eu, como sou da linha junguiana, né, acredito muito na sincronicidade, acho que realmente nada à toa. É verdade. Então, Ô, Cris, será que as pessoas poderiam nos dar aí a resposta delas? O que elas acham? Conta aí pra gente. Elas são. Olha, vamos lá, só pra gente dar uma parte aqui. A Diana tá falando que a nossa live é maravilhosa. A Marley, gratidão a vocês por essa oportunidade de conhecimento e partilha. Silvinha, minha prima, também, pessoa espiritualizada, maravilhosa, de coração grande, entrou. Gratidão por estar. Rosalina, obrigada por estar aqui. Rosalina é minha irmã. Olha que legal! Tem a Lalo, fotografia sensual, tem o Zimeose, que está aqui também. Gratidão. Vanessa Oliveira, que está aqui também participando. A Marta, psicanalista, né? Querida Marta. Isso mesmo. E ela fez uma colocação muito legal, porque assim, a pandemia quase nos pôs nu, né? Marta, concordo com você, e é para a gente ressignificar esse lugar, né? Ressignificar esse lugar. Muito bem. A Lina, né? Que eu já tinha mencionado. Isso aí, pessoal. O que vocês podem responder também? Essas questões estão impactando vocês? O que vocês estão achando? Elas estão sendo provocativas? Só para me reforçar que o nome é do professor e filósofo José Antônio Saja, né? Ele é baiano e ele faleceu em 2019 e ele fazia essas perguntas quando abria suas palestras. E vamos para a terceira, né? Que eu já tinha mencionado agora há pouco, mas que eu vou reforçar aqui. O que eu estou deixando que os outros façam na minha vida? Na minha única vida?
E aí, pessoal, o que vocês podem dizer? Se existe, não, né? Sim. Acho que seria interessante se compartilhar, né? Será que a gente deixa que o outro coordene a nossa vida? Se isso acontece, será por quê, né, Cris? É uma reflexão muito importante, porque é a nossa única vida, né? Como diz aí a primeira pergunta. O que eu estou fazendo com a minha única vida? Isso. Não terá outra. Não terá outra Celina Santos, não terá outra Cristina, não é mesmo? Sim, é uma provocação a esse lugar da nossa responsabilização conosco e principalmente o que nós já estávamos falando anteriormente, da autorresponsabilidade de nós nos organizarmos, né, em nosso movimento e reconhecer os nossos potenciais e as nossas habilidades para fazer o nosso caminho ter sentido daqui para frente. Exato. Conhecendo essa relação com o mundo, ancorado nela, tendo uma clareza de quem é você, e outra coisa, uma autocompaixão por tudo que você viveu, mas também uma amorosidade, trazendo amorosidade para a pessoa maravilhosa que você é, para ela vir na melhor potência, né? No florescimento, como a própria Karina fala, você é florescer, né? E florescer é em todos os aspectos. É profissional, é na saúde, né? Na afetividade, nos relacionamentos. Sim. Enfim, na parte intelectual. Eu acredito muito no potencial individual das pessoas, mas desde que ele seja ancorado nessa noção de que ele é capaz de fazer, é agente da sua própria transformação. Não é à toa que os filósofos já diziam, conheça a ti mesmo, né? O grande desafio, eu acho o grande trabalho, o grande labor, né, que nós temos na vida e que vai refletir nas nossas conquistas, e aí eu acho que remete a essa questão do professor, que eu estou deixando que os outros façam da minha vida, é quando a gente vem crescendo desde a nossa infância, imaginando, idealizando, incorporando crenças que é da sociedade e que a gente tem que repensar que são nossas. Tá? E eu acho que isso tem um exercício, né, de mergulho em si, que quando você consegue trabalhar essa questão interna de ver quais são suas crenças, o que é seu, o que configura como seu, o que é do outro, o que é da sociedade, começa a limpar esse olhar agressivo, né, de autocobrança de si, você começa a clarear, né, ter luz, né, no seu olhar sobre você. Que eu acho que é justamente um ser muito importante na sua existência. Não tem dúvida. Se você não souber lidar consigo, né? Verdade. Você não exerce o seu potencial. E aí, só para fechar. Isso. E aí, só para fechar, que às vezes a gente deixa muito o que a gente pensa que o outro pensa da gente, né? Iniba a gente de realizar o que viemos a fazer e ser, né? Eu concordo mesmo. E muito nesse aspecto das crenças, dos equívocos, dessa trajetória de vida que nós tivemos. E esse momento da pandemia, quando nos coloca nesse movimento interno, pelo menos a quem está se permitindo esse processo, ele começa a reconhecer nas pequenas coisas que ele está se reinventando, que ele está se refazendo. Né? Super concordo com você. E você tem experiências disso, Celina? Olha só, Cris, a gente tem os olhos, né? Nossos olhos, eles já são para fora, né? Eu sempre comento com meus pacientes, né? Você tem os olhos para fora, portanto, a nossa ideia está sempre voltada aí para o exterior, né? Então, o que o outro faz, o que o outro diz sobre nós.
tudo isso nos afeta. Agora, Sim. eu retomo ao que a gente estava falando anteriormente, que por isso aí a importância de nos autoconhecermos. A gente se conhecer, saber, realmente eu sinto isso? Isso é verdade que há em mim? O que o outro está dizendo, o que fez sentido dentro de mim? Ah, eu fiquei com raiva, eu fiquei triste, eu fiquei... Mas por que é que eu estou sentindo isso? É trazer para si, para suas mãos, né, Cris, a responsabilidade da própria vida. Sim. Eu já estive nesse lugar, e é lógico que por vezes a gente acaba entrando, mas é um exercício constante de fazer o quê? Este olhar para dentro, observar lá fora o que é que está acontecendo e tomar uma decisão. Estar neste lugar onde você culpa o outro por você não estar andando, né, também é confortável. Sim, Porque você deixa de caminhar e assim, aí você diz, olha, eu não faço, mas não é porque eu não quero, é porque o outro não me permite fazer. Também já estive nesse lugar. Estou repensando a minha vida a partir daí. Né? Até que ponto eu permito que o outro, né, me paralise. E aí a gente fala de limites, né, Cris? Sim, Eu tenho meu justamente. limite de vida. Limite. Então, e o limite, ele implica em quê? Ele implica em dizer não. Justamente. Ele implica muito em dizer, ah, mas eu não posso agora. Mas por vezes, né, como eu volto a dizer, como a gente tem este olhar para fora, a gente precisa ser e estar bacaninha, né, boazinha, legalzinha. E aí você não se permite, às vezes, se colocar no lugar que gostaria. Daí vem a culpa, e aí vem a ideia de que é o outro quem está fazendo comigo aquilo que eu não quero. Mas a vida, a única vida, é minha, é sua, é dos nossos amigos que estão aí participando conosco no dia de hoje. A Aproveitando nossa isso, ó. única vida. Ó, Diga e aí. aproveitando isso, a participação deles, ó. E gratidão, viu, Marta? Ela fala uma coisa que é: o movimento, a mudança começa em vocês. É isso mesmo, Marta. Concordo plenamente. Começa em nós. E é isso que dá o start para as coisas darem efeito dominó para o mundo externo. A Marisa Exatamente. coloca. Olha, aí a Marisa já está se reconhecendo. Marisa, bom dia. Seja bem-vinda. Peraí. A pandemia fez ela perceber que ela percebeu que ela deixou de ser comandada. O quanto que ela foi comandada, né? Na pandemia, estou percebendo o quanto me deixei ser comandada. Estava aqui atravessando a linha aqui de linguagem, gente. Desculpa aqui os errinhos. A Marley traz aqui, ó. Muitas vezes o outro faz com que, na verdade, teria que ser eu a fazer. Mas a partir do momento que nos conhecemos e sabemos da nossa capacidade e força, o posicionamento é outro. Passamos a buscar pelo que queremos. Agora a Marisa também fecha aqui falando assim: estou me vendo mais. Olha que legal, né? E é interessante. É interessante que eu vou fazer duas considerações sobre o ver mais. A pandemia nos forçou a relacionar mais e mais com a questão da imagem, que é justamente o meu objeto de pesquisa no mestrado, que é justamente como que a imagem impacta a transformação social, né? E veio, de repente, a pandemia e nos colocou em lives, nos colocou em plataformas, Zooms, né? Google Meets, etc. E a gente partiu para um mundo híbrido. Hoje nós estamos aí reaprendendo nessa relação com o outro, interagir através da mediação da internet, dos aparelhos eletrônicos. E nós estamos tendo que reinventar uma outra forma de afetividade, de relacionar e de segurar essas relações, inclusive. Porque relações
tem essa coisa do aguardo diariamente, né? É bom já vir, né? Você tem que, É verdade, né? Cris. Manter essas relações. E eu acho que a pandemia traz esse novo olhar para o excesso de imagem, que vai se configurar e vai impactar a humanidade de uma outra maneira, mas eu também reflito num outro aspecto, é que a gente veio se socialmente, aí eu acho que não é só um processo individual, mas é coletivo, se envolvendo com esse mundo da imagem, das redes sociais, aonde banalizou a beleza feminina, a beleza no sentido estético, dos valores. E aí ele começou a exigir um padrão, né? Se tem crenças, né? Do que o outro está fazendo. Criou-se um recurso de muitos sorrisos, né? Muitos sorrisos, muitas imagens de beleza. E a gente também tem o outro lado, porque na vida temos os dois lados. Nós também temos dois sofrimentos, e dois sofrimentos não significa ser infeliz. É uma atitude do autoconhecimento, né? É justamente quando você começa a ter as noções das suas sombras, dos seus lados negros, é que você consegue sacar os seus movimentos. Quando você também é malzinha, né? Quando você também tem seus egoísmos, e consegue justamente acolher melhor o outro e também ver seus limites enquanto pessoa que também tem as suas precariedades, né? Suas dificuldades, seus limites, né? Os seus egoísmos. A gente não quer lidar com isso. E quando a gente se move, não. É com isso tudo que a gente vai. Igual ter medo de fazer live. É a mesma coisa. Ô, Cris, quando você fala aí né? da sombra e da luz, numa dessas minhas caminhadas em cursos, das minhas mestras e mestres que eu falei, eu ganhei de uma mestra muito querida, ela sabe, se um dia ela ver essa live, ela vai saber de quem eu estou falando. Num dos cursos, você podendo ver aí. Ai, que lindo! Eu tô vendo aí. O pessoal tá vendo? É um tipo fantoche. Então, assim, desse lado é a sombra, é a luz, o anjinho, viu? Que tem os dois lados, né? O anjinho que tem os dois lados. Que todos nós temos, né? Que nós temos. A partir do momento que a gente identifica isso em nós, você tem uma ideia e você consegue perceber um pouco melhor o outro, né? Então, Cris, pensando aí nessa pergunta e para a gente ir caminhando para esse último fechamento aí, né? Porque acho que o horário tá caminhando. Já está fechando daqui a pouquinho. Desde já vamos agradecer a todos vocês que estão participando conosco. Para mim, a pandemia foi uma oportunidade de me reciclar de várias formas. Que legal. Então, você se revolucionou, né? Exatamente. A nossa amiga da fotografia. Dona Dinaura, seja bem-vinda, minha querida do coração. Obrigada por nos prestigiar. Aí o pessoal tá achando muito legal a nossa reflexão. Então, só para a gente ter um fechamento, que é a quarta pergunta, e porque a gente já está quase encerrando, desde já, gente, se cair, eu já agradeço demais do coração a presença da Celina, né, da Celina. Agradeço demais a presença de vocês. Agradeço demais, porque até fazer live é um aprendizado, né? Muito. Então, e a pessoa da fotografia, só para eu falar, eu acredito que é a Isabela, ela que tirou umas fotos lindíssimas minha, maravilhosa, me fez me ver de outra maneira, através da foto, viu, Cris? Isabela, nós vamos ter contato, eu e você, porque nós estamos pensando nas mesmas coisas, tá? Seja aqui vamos marcar um encontro marcado aqui com a gente, tá? Verdade. A Solange Lopes, bem-vinda, Solange, beijo no coração, querida. Quarta pergunta do professor e provocador José Antônio Saja. Por que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Uau, Cris! Galera, responde aí pra gente, que até pra gente poder fechar
que vocês pensam sobre isso? Isso, ó. Por que que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Por que que é esse apego, né? Vamos pensar, gente? Vamos então. Vamos começando a nossa, Celina, que nós já vamos fazendo o fechamento, né? Fazendo o fechamento e fazendo as colocações e a gente lê depois o... Adriana, querida, seja bem-vinda, minha linda! Nos prestigiando. Lá de Brasília, minha grande amiga do Ceará, que mora em Brasília, psicóloga também, trabalha com mindfulness, né? Muito show. Vamos refazer a questão de novo. Por que que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Então, Celina, já faz as suas considerações sobre a pergunta e faz o seu fechamento. Perfeito. Nós já estamos no limite, quase. Ok. Bom, Cris, eu acho que é uma pergunta muito profunda. É uma pergunta a se pensar bastante. Tem muito a ver com aquilo que temos internamente. Por que é que eu tenho que ter alguém me reafirmando num sofrimento? Né? Eu volto de novo a pensar em mim. Então, é a partir de mim. Porque que virtude é essa que eu preciso ter como aprendizado na vida? Porque que eu não consigo me desligar daquilo que me faz sofrer. Então, eu estou querendo ter aí um aprendizado, talvez, e eu tenho lidado um pouco melhor com isso, eu, Celina, na minha vida. Quando deixar ir é algo muito complicado, difícil. Desapegar, abrir mão, né? Principalmente, às vezes você se percebe em dor e pensando, mas e se você se mantém e se prende, às vezes em relações, em situações, em muitas questões. Eu diria que eu, Celina, estou ainda num aprendizado. Eu estou buscando caminhos para eu lidar com isso. Ora consigo, ora não consigo. Mas estou aprendendo bastante. E as considerações finais, pensando, eu disse lá no comecinho, que eu tinha muita resistência com online, com a internet. Eu era uma psicóloga de consultório, de olho no olho, e eu estou aprendendo tanto com esta possibilidade de poder falar com pessoas ao mesmo tempo, de Juiz de Fora, de Brasília, de São Paulo, de Curitiba, sabe, de vários outros lugares. Isso de Franca, que eu sei que tem aí uma galera. E só gratidão, Cris, eu estou muito feliz no dia de hoje. Também. Muito obrigada a todas que puderam, a todos que puderam participar. É isso. Fechando, pessoal, desde já agradeço. As respostas do pessoal. Adriana falando, pedindo desculpa que conseguiu entrar só no final, mas agradecemos o prestígio. Concordo, né? Concordo com essa questão do processo em si, medo do desconhecido, a resposta da nossa amiga Isabela, da fotografia. Porque a Marley, porque acomodamos e é cômodo permanecer para não perder os ganhos que isso traz. Né? A Diana concorda com a Marley, é isso mesmo. A gente fica no ganho secundário e não vê o potencial que a gente pode ir além disso, né? Verdade. A gente fica agarrado naquilo que a gente conhece, medo do desconhecido. Mas, às vezes, um passinho, que a gente divide aquele grande passão em pequenininho, a gente consegue fazer o movimento para essa mudança, né? Aí a Solange Lopes aqui, amei todas as perguntas, levamos tempo para buscar respostas, talvez toda a nossa única vida. Verdade? Porque o autoconhecimento é um processo diário. E não quer dizer estar fora do mundo, é estar nele, trocando os pneus e andando com ele, mas principalmente reconhecendo o nosso valor, reconhecendo o nosso limite, nessa relação com o mundo,
pôr em movimento, né? Que é sair dessa zona do sofrimento, da dor. Sim. Ele leva tempo, mas leva um exercício também de considerações nossa, de auto-perdão e também do perdão do outro. Sim, e isso sim. que faz a gente entrar em movimento, de que a gente pode fechar a nossa live falando da grande palavra que eu acho que é o movimento da pandemia nos trouxe. Aprender resiliência. É verdade, Cris. Resiliência como estratégia da gente redescobrir-se na pandemia, principalmente um ser humano em construção, né? Em processo de lapidação, e desmistificar, né? Que mesmo sendo profissionais com grandes responsabilidades, pais de família, mães de família, relacionamento conflituoso ou não, que a gente precisa ancorar em nós, saber o que queremos para a nossa vida, para essa única vida que temos, e aí relacionando com a natureza, com a nossa natureza, permitindo esse contato com a vida, com o fluxo da vida, nós exercemos o melhor de nós. Eu tenho uma profunda gratidão por estar aqui com você, viu, Celina? Eu também, Cris, profunda mesmo gratidão. Eu quero só agradecer aos meus amigos que participaram aí da live. Eu falei Curitiba, mas a minha afilhada, ela está em Maringá. Obrigada, Beatriz, ela deve estar por aí. Enfim, gente, muito obrigada. Hoje eu dei um passo, assim, estar aqui na live, né? É também um aprendizado, porque digamos que a nossa primeira live aqui ao vivo, né, Cris? Eu e você. Sim! E olha que legal, passamos de meia hora e nós temos um pessoal nos assegurando, nos dando força, nos incentivando. Nos dando muito carinho aí. Isso, gratidão a todos vocês. Beijo no coração. Resiliência, pessoal, resiliência. Sempre. Né? Para a gente ver as nossas dificuldades, mas principalmente entender que elas, né, seja dor, sofrimento, alegria, são tudo aprendizado para a gente abrir a nossa consciência para um mundo melhor e a gente ser muito mais capaz de fazer o melhor que a gente veio a ser aqui agora. E outra questão, na nossa única vida. Isso, justamente, da única vida. E outra coisa, se vocês quiserem printar nós duas aí, bonitas e sensuais, maravilhosas, gostosas e tudo mais, na nossa live, posta lá no story de vocês e nos marca. E nós vamos replicar. Obrigada. Gratidão, lindos. Gratidão, pessoal. Obrigada. Do coração. Sintam todos abraçados. Muita energia positiva para todo mundo. Porque o mundo também precisa de energia positiva, com certeza. E vamos recuperar os nossos valores de leveza, de amor. Vamos ressignificar esses valores. E não vamos querer que eles são banalizados para atacar a alma do outro. E principalmente preparar a gente para uma vida melhor, né? Beijão, lindo!